Bom dia. Bom dia. Nós estamos gravando aqui para Bom deixar depois dia. disponível para as pessoas que não tiverem aqui, tiverem interesse. Tá? Vamos dar os 5 minutos de atraso regulamentar, Luiz, até Tá bom. as 12h05. A pessoa já pode ir se apresentando aí. O que vocês acham? Vamos começar assim? Deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz Loureiro, sou diretor executivo da comissão. Eu sou Alexandre Silveira, diretor de programas da Comissão Fulbright. Luiz Pedroso, eu sou consultor da Comissão Fulbright, vou acompanhar a implementação das bolsas do Do Jacob prêmio, né? Tades Award. Jamal, o pessoal não quer se apresentar? Eu começo Rapidamente, então aqui, ó. Eu sou o professor Moriek, aqui do Instituto de Química da UFG. ok? Sou Amor Oliveira, sou professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Federal de Santa Catarina. Dia, eu sou Elisama Vieira, professora aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia, eu sou a Aurora, sou do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Olá, bom dia. Acho que eu perdi o comecinho, mas pelo que eu entendi, já estão se apresentando. Meu nome é Priscila Outros, sou professora da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. É. Bom, vamos lá. Acho que a gente pode começar. Nós pedimos resolvemos organizar esse encontro para esclarecer sobre o programa, tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham com relação à iniciativa e, enfim, nos aproximarmos de você. Então, isso aqui tem uma dupla função: vocês conhecerem a gente conhecer um pouco mais de vocês. Eu quero inicialmente agradecer a ABC que nos apoia aqui nessa iniciativa. A professora Helena Nader foi muito receptiva, né, a essa iniciativa e que ela tem como objetivo, basicamente, como vocês podem deduzir, né, na leitura da chamada, do prêmio, né, é, de um lado, homenagear a figura muito relevante, né, que foi presidente da ABC, que é o professor Jacob Alves, e que também tivemos a honra temos a honra, né, de contar como um dos nossos bolsistas, né, na década de 60, né? Então, onde eu tenho certeza a maioria, se não todos, não tinham nem nascido ainda. Então, isso é então, uma iniciativa que tem esse duplo caráter, né? E que promove a mobilidade entre jovens membros, né, da academia e jovens pesquisadores americanos, tá? Então, eu não quero ser repetitivo. A nossa ideia é dar um apoio que supra lacunas que normalmente vocês
enfrentam, né, no financiamento das pesquisas de vocês, conferindo uma flexibilidade na utilização de recursos que eu reconheço não são vultosos, mas que, por ter essa natureza muito flexível, muitas vezes acabam sendo extremamente úteis e eficientes, né? Porque a ideia é que seja o mais fácil de usar possível, tá? Então, é esse o nosso objetivo aqui hoje. A gente teve algumas perguntas ao longo, desde que a gente lançou, né? Anunciou o prêmio, a gente tivemos algumas dúvidas sobre o que caracterizava esse early career, né? Aí a gente adotou essa definição da NSF, né? Para o que é o early career. E, bom, não sei, essa ideia aqui é mais tirar dúvida do que qualquer coisa. Eu quero também aproveitar, depois que a gente tirar essas dúvidas, chamar a atenção de vocês que as nossas chamadas para pesquisadores brasileiros e americanos estão abertas. A gente tem, dos brasileiros, a gente tem o programa de doutorado sanduíche, que está com uma oferta de 50 bolsas. As bolsas aumentaram muito de valor, elas dobraram, elas chegam a $4.300 nas cidades mais caras e partem de alguma coisa perto de 3.000 nas cidades não tão caras. São 50 bolsas, como eu disse. Então, entendo eu, uma oportunidade interessante para quem está fazendo doutorado aí nos laboratórios de vocês e que tem interesse em desenvolver a pesquisa nos Estados Unidos. Isso é Oi, para Alexandre. estudante, isso é para estudante, né, Loureiro? Para Doutorado sanduíche. para pesquisador é diferente os valores, tal, são um Não, pouco não, isso eu maiores. estou falando doutorado sanduíche, Sim, né? sim. Doutorado sanduíche. Mas é importante esclarecer isso. E nós temos também um outro programa que eu acho que pode ser de interesse de vocês, que é o programa de professor visitante de curta duração, que esse ano tem uma componente nova. O professor visitante de curta duração era um que trazia professor americano para programa de pós-graduação, né? Então, são 20 projetos que a gente financia, ou seja, tem são 20 programas de pós-graduação que acabam se beneficiando. E curta duração é mesmo curta duração, podendo ir até 30 dias, de 2 a 30 dias, alguma coisa por aí. Está tudo no nosso site, as chamadas. E a componente nova é uma missão de trabalho do responsável pela apresentação do projeto, que é alguém vinculado ao programa de pós-graduação, para uma visita ao seu parceiro americano, esse professor de curta duração que vem para o Brasil, tá? Então, esse é um componente novo que a gente tem dentro desse programa, tá? Além dos programas normais, usuais, né? Que tem para os americanos virem, tanto estudantes, né? Gente que está fazendo doutorado, similar ao doutorado sanduíche, e o scholar, né? O cara que já é professor. Esse para os períodos mais longos, de 4 meses, e o que vem é por um ano, né? Esse não pode ter doutorado, isso não é bolsa de pós-doc. Pós-doc nós vamos ter e devemos lançar o mais tardar na semana que vem, especificamente para São Paulo, porque é um programa junto com a FAPESP, para trazer pós-doutorando americano para o Brasil, por um período de até um ano, né? E aí, na realidade, eu falo para o Brasil, mas é para São Paulo, já que é cofinanciado pela FAPESP. Mas isso a gente vai informar vocês, essa de São Paulo, posteriormente. O resto eu convido vocês a olharem, visitarem o site, verem o que a gente tem de oportunidades. Além dessa que nós estamos tratando hoje, que é especificamente para os membros afiliados ativos da ABC. Então, acho que eu vou ficar por aí. Não sei, Luiz, se você quer acrescentar alguma coisa.
Não, eu ia acrescentar que a promoção, né, de falar um pouco dessas bolsas do doutorado sanduíche em específico também é importante porque a própria chamada, né, o convite para a Bolsa Jacopales, ela permite que estudantes do doutorado ou do pós-doutorado que eventualmente estejam vinculados com vocês possam participar das missões nos Estados Unidos. Então, é mais um caminho, né, para esse estudante que hoje está engajado com as atividades de pesquisa de vocês. Eu acho que é isso, gente. Então, perguntas, a gente nos organizamos hoje para respondê-las para vocês. Então, estamos aqui à disposição. Acho que como somos poucos, dá isso. Vou chamando aqui levantando a mão e chamando. Acho que o Boni é que Desculpa. foi o primeiro que levantou a mão. Eu vi pela câmera, então vou te passar a palavra, é só tirar do Eu mudo. não. Desculpa que eu não consegui aqui é, clicar na Sem mãozinha. problema, sem problema. Obrigado, pessoal. Obrigado também pela oportunidade de esclarecer aí as dúvidas. Eu tive uma reunião com, assim, o meu interlocutor nos Estados Unidos na semana passada. A gente passou pelo edital e ficou uma dúvida ali quando você tem lá a carta das instituições. Se, por exemplo, é uma carta que está no sentido seguinte, se é a carta aqui da instituição do Brasil, porque assim, a submissão, né, a gente entendemos que a submissão é pelo Brasil, não pelos Estados Unidos, né? Ou tem que ter uma carta, por exemplo, de alto escalão, né? No caso dele é da UC Berkeley, se teria que ter uma carta de alto escalão da universidade como um todo, né? Que isso aí seria um impeditivo, porque demoraria mais de Não, Boneca, a gente quer ser. É talvez simples, é simples, não. simples. É simples, né? Assim, do lado brasileiro tem que ter vamos dizer, o apoio institucional, sim, Jornal aqui é mais simples, né? né? Isso é mais fácil. Do lado americano é o PI, É o o tá head certo. of the lab, o head do department, coisa, não precisa chegar no alto Tá escalão, bom. Tá nada bom, então disso. pode ser assim o próprio Alguém que PI esteja da proposta. o próprio PI da proposta, Ok. exatamente. Tá Não, sem bom? dúvida. Obrigado. Dizendo que vai ter o apoio ali do laboratório para receber, para poder desenvolver as atividades que estão no projeto. Uhum. Tá bom, obrigado. Michael, Michael, depois me corrija se eu estiver falando o nome errado, mas pode tirar do mudo e Olá, boa tarde a todos. É Michel, na verdade. Minha mãe criou esse problema ortográfico para o meu nome, né? Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, uma bela homenagem ao Jaco Palles. Tive o prazer de conhecer. E também acho que é um programa que realmente estava faltando, né, para o cientista brasileiro, porque realmente não tem mais oportunidade de interação nesse sentido. Eu tenho duas dúvidas aqui, né? A primeira é sobre, bom, elas giram em torno de uma mesma, né? Um dos requisitos lá, que não me ficou muito claro no edital, é sobre a necessidade do colaborador ser cidadão americano, né? Então, a gente tem algumas situações aí. A gente pode ter, enfim, a pessoa que está lá nos Estados Unidos como professor, mas tem residência, né? Mas não é necessariamente cidadão americano, né? Nato, né? E também a questão de. Eu entendo perfeitamente a lógica de não haver prioridade para pessoas que tenham cidadania brasileira, porque eu acho que o objetivo é interagir com outras culturas também, outras formas de ver, e não é só a gente aqui propor uma colaboração com algum brasileiro que a gente já conhece, e, enfim, né? Eu acho que esse é o objetivo. Mas eu queria também saber quanto que isso pesa na avaliação, porque no meu caso, eu acho que é um caso um pouquinho sui generis, porque eu pretendia colaborar com um brasileiro nos Estados Unidos. Por quê? Né? Eu acho que, embora ele seja brasileiro e ele fez a formação dele fora do Brasil, no Canadá, no caso, e se tornou professor nos Estados Unidos, e ele realmente está despontando como um dos melhores cientistas da área dele. Ele está em Pittsburgh atualmente, como professor na Universidade de Pittsburgh, e ele é um dos mais financiados na área, e ele está desenvolvendo uma abordagem para doença de Alzheimer, que é o que eu trabalho, muito única, né? E seria uma oportunidade muito interessante de colaborar com ele. Agora, se isso for pesar menos,
for, na verdade, pesar negativamente na aplicação, eu acho que eu teria que rever isso, né? Então, essas são as minhas dúvidas, assim. Tá. Você falou que você tinha duas dúvidas, Uma Michael. sobre a obrigatoriedade da cidadania, Ah, né? não, tá, ok, A tá. outra é E o essa questão peso, tá, de e o peso, essa tá, parte. ok. Não, como está escrito lá na chamada, é preferencialmente. A questão do brasileiro, para nós, sempre nos tortura, porque a gente, até por conta da nossa natureza, você mesmo descreveu, você pegou o espírito da coisa. Não, assim, se o sujeito é residente, não tem problema nenhum. Não importa que ele seja de qualquer, não importa a sua nacionalidade. Quando ele for brasileiro é que o problema se coloca. Em particular, quando é alguém que a gente, já que a gente quer estabelecer novas relações, quando a gente está lidando com alguém que já tem essa relação, até por conta da sua, que começa na sua própria dupla nacionalidade, a gente não gosta. Assim, eu vou dizer que não vai ser vai ter que ser uma coisa assim que tenha muito peso do ponto de vista do valor intrínseco do projeto para a gente botar, porque essa questão da promoção da troca cultural, ela é muito importante para nós. Então, é isso. Assim, eu respondi não respondendo objetivamente sua pergunta, porque eu quero que tenha proposta. A minha sugestão é a seguinte: encaminha e vamos ver. A gente não sabe, porque é tudo feito em bases comparativas. Dependendo da situação, pode ser que esse fator ele pese menos, mas é isso a gente só vai saber na hora em que a gente olhar o projeto. A gente tem sempre problemas assim, aquele camarada que não é o caso aqui, porque todo mundo aqui é jovem, mas é o camarada que se acabou de aposentar aqui na Universidade Brasileira e vai para os Estados Unidos trabalhar e depois consegue ali. Aqui no caso não precisa nem conseguir a cidadania. E aí rapidamente ele quer voltar, mas na condição de alguém que está trabalhando lá. Daí a gente fala, bom, nós estamos repatriando, não é essa a ideia do programa. É estabelecer novas conexões e que elas tenham essa componente intercultural. Tá bom, Micael? Uhum. Então fica aí minha sugestão. Se candidata e a gente vai ver, porque essa questão tem que ser analisada no conjunto das candidaturas. Tá Uhum. bom? Não, certamente. Eu poderia pensar em outro parceiro, né? Mas eu acho que essa seria a mais interessante para o meu grupo de pesquisa, né? É, Entendi? e eu, não, eu super entendo, só a favor dessa questão da troca cultural, porque eu acho que é isso mesmo que vocês colocaram, né? Eu só fiquei perguntando quanto que seria impeditivo ou pesaria Uhum, negativamente. Mas obrigado pela entendi. resposta. Ok. Carolina, eu estou indo aqui da direita para a esquerda. Não, tranquilo. Olá, consegue me ouvir? Sim. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Carolina Benoni, eu sou docente daqui da Universidade Federal do Pará, de Salinópolis. E a minha dúvida é assim, porque eu fui aprovada num outro edital da Fulbright, né, esse que permite visitas, né, de até 4 meses lá a algum pesquisador lá nos Estados Unidos, né? Então, as minhas visitas são previstas para início do ano que vem e início de 2017, de 2027, aliás. E aí eu queria saber se isso impediria que eu submeta, né, para esse Não, edital. não tem conflito, porque esse programa ele está sendo financiado com recursos da comissão, então ninguém aqui vai ser considerado ter o selo Fulbright, então não tem conflito, Carolina, não tem problema. Tá bom, obrigada. Tá bom, tá bom? Hammurabi, Oi, tudo bom? tudo Bom bom? dia. Acho que também todos nós estamos nesse clima, né, de parabenizar a iniciativa. De fato, é uma coisa profundamente relevante, né, para quem está fazendo ciência, para quem está, sobretudo no começo de carreira, meio de carreira, né, que é o caso de muitos aqui. Eu tenho duas perguntas, talvez, aliás, três, na verdade. Duas que seriam um pouco mais técnicas, por assim dizer, e uma que seria não sei se mais delicada nesse sentido, mas enfim. A primeira você falou muito rapidamente no comecinho sobre a definição do early career e do critério adotado. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais, pelo menos ou eu não ouvi direito, ou não tive acesso, o que tecnicamente caracteriza esse early career enquanto parceiro, né?
se é o ano, quantos anos de doutorado, se é o tempo de instituição, enfim, para a gente ter isso como um critério mais objetivo possível, né? Pensando até Uhum. possíveis desclassificações, enfim. A segunda tem a ver da possibilidade de a gente fazer essa parceria em rede também, né? Porque como é possível pensar duas visitas para vir para o Brasil por ano em 2 anos, né? Na verdade, eu penso na possibilidade também de fazer uma parceria não só com um pesquisador, mas com talvez mais de um pesquisador e mais de uma instituição, e se é possível fazer essa rede também, pensar em rede considerando isso. Uhum. Ah, a terceira, eu teria uma terceira mais técnica, que é se as viagens eu posso partir de outro lugar que não o Brasil. Explico. No próximo ano eu vou estar afastado em um pós-doutorado, vou contar com vínculo na minha instituição, como professor, etc. Mas se eu posso, nas viagens, partir, ao invés de pegar um voo saindo do Brasil, sair de outro lugar. É só isso, mas iria para os Estados Unidos igual. Aí a última pergunta, essa eu diria que é um pouco mais delicada, não tão técnica, é se, bem, todo mundo está ciente da situação da Fulbright, no atual contexto, etc., né? Eu sou Fulbright alumni, né? Eu fui professor visitante em San Diego em 2022, então fico recebendo sempre a main list, né? Se há alguma restrição em termos de campo disciplinar. Eu pergunto isso porque eu Tá. sou específico das ciências sociais e, por exemplo, nesse ano, no All Disciplines Awards, tem algumas limitações sobre quais disciplinas podem ser submetidas a Fulbright, né? Tá. Então, se há limitação, se aplica a mesma limitação do All Disciplines Awards ou se não. É isso. Bom, obrigado, Hammurabi. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Só levantar a mão. Quem, além de você e a Carolina, tem mais algum bolsista, ex-bolsista da Fulbright? Levantar a mãozinha assim? Ninguém? Não? Não, só para saber. Tá bom. Ok. Não, seria ótimo também se tivesse, não tem nenhum problema. Como eu falei para Carolina, isso não é impedimento de nada. Só para eu saber. Mas, enfim. Então, vamos lá. Eu anotei aqui. Early Career. O que a gente adotou é o seguinte, que o Early Career tem que ser alguém que está no tenure track, mas que ainda não tem o tenure, tá? Que está no caminho, certo? E que entrou nessa a menos, não mais do que 5 anos. Ou seja, se o cara está mais de 5 anos no tenure track e não saiu, esse não interessa. Então, é um cara que está há 5 anos dentro do tenure track sem ter o tenure track. Isso é o que a NCF coloca, tá? Eu estou aberto, honestamente, para vocês, porque isso tudo é uma grande novidade para nós, é que vocês não tragam situações e que a gente possa decidir caso a caso. Porque é um pouco aquilo que nem o que a pergunta do Mikael. Coloca o professor brasileiro, que é o luminar da área dele, e que fez a formação dele toda fora, e não sei o quê, ou não. Eu prefiro olhar caso a caso, eu não quero fechar nada, porque a gente está realmente fazendo uma coisa que a gente nunca fez antes, certo? A gente está menos amarrado, então eu não quero fechar nenhuma porta. O que eu definitivamente acho, estou convencido de que não faz sentido, é a gente financiar um camarada que é uma pessoa que é o PI, o Head of Lab, o camarada que já tem a sua carreira. Eu quero o camarada que nem vocês, que tenha, que profissionalmente seja similar a vocês para participar dessa cooperação, desse programa, desse prêmio. É essa a ideia. Então, hoje, o que a gente tem de NSF é isso que eu acabei de descrever, que a gente pode compartilhar aqui. A gente já respondeu para alguns, mas a gente pode compartilhar. Mas eu insisto, a gente pode, vocês trazendo situações específicas, a gente está disposto a discutir e analisar, porque a gente não tem resposta para tudo. Então, a gente tem que saber qual que é a demanda de vocês, para a gente poder situar para ver se a gente não está errando a mão, porque a gente não sabe tudo, tá? Fazer em rede, Hammurabi, quanto mais gente, melhor. Aí é o the more, the merrier, certo? Quanto mais, interessante. Se é dentro da perspectiva de que alguém que está utilizando de forma mais eficiente os recursos, né? Vai render mais o dinheiro. Então, com relação
a estar em um outro lugar, a minha preocupação é a seguinte: a gente tem que ter uma certa segurança de que você continue envolvido e nesses 2 anos, que é o que dura, nas atividades no dia a dia do teu grupo, do teu laboratório, porque você estando fora, isso me parece vai ficar um pouco mais difícil. Acho que você participar, eu não vejo muito problema, mas quem é que vai cuidar do dia a dia? Do trabalho, né, das coisas. Isso que me inquieta, o fato de, assim, se for você, o camarada que apresenta, o você, Hammurabi, o cara que apresenta o projeto, e você me diz, olha, eu vou passar um ano na Alemanha, não sei aonde, a gente não vai dar prioridade, porque a minha pergunta é, mas quem é que vai cuidar do trabalho lá na UFSC, né? Você é da UFSC? Lá da UFSC, lá no grupo do Hammurabi? Quem é que vai fazer o dia a dia? Como é que isso vai acontecer? É essa a minha preocupação, tá? Então, talvez uma outra pessoa seja mais adequada, alguém que esteja sentado, e você faz parte do grupo, eu acho que seria razoável, desde que devidamente justificável, imaginar que você possa fazer viagens, porque faz parte da onde você está para esse lugar, para os Estados Unidos, na medida em que isso tem a ver com o desenvolvimento daquilo que está lá no projeto, mas que está sendo tocado no dia a dia por alguém que está baseado lá em Florianópolis, tá? Então, essa é a minha preocupação. Depois a gente pode trocar ideia com relação a isso, né? Porque também hoje a gente vive num mundo de grande mobilidade, mas depende da extensão disso, quanto tempo. Ah, eu vou ficar 3 meses, isso é uma coisa. Ah, não, vou ficar um ano. Bom, aí, tá? Bom, a questão dos assuntos, né? A questão dos temas. Bom, gente, vocês estão lendo o jornal como nós. O que está acontecendo hoje pode ser que simplesmente a gente aprove um projeto, chega na hora de você ter o visto, por qualquer razão, o consulado ou qualquer coisa, apesar de que aqui nós não vamos ter visto, nós vamos estar trabalhando com B1, B2, né? A gente, na maioria das vezes, ou todas as vezes, na realidade, aqui a gente tem que tomar algum cuidado, porque eu vou pegar isso daqui, continua sendo o nome da comissão, então tem coisas que são, eu diria, problemáticas, porque hoje nós estamos, é o do momento, certo? Essa é a realidade, não tem como me furtar a dizer isso. Então, tem assuntos que a gente deve tomar cuidado, porque eles podem simplesmente não ser aprovados. Aqui não é caso de visto, porque nós não estamos falando de J, nem de F, nem de M, nós estamos falando de coisa de curta duração, então que se lida com B1, B2, imagino eu, na maioria dos casos. Então, eu acho que tendo essa atenção antenada, ainda mais você que é das ciências sociais, do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, talvez seja prudente, certo? É, evitar certos temas que sejam. As ciências sociais não estão condenadas, né? Nem as humanidades, mas certos temas vão ser problemáticos. E vão ser problemáticos lá também, eu imagino eu, porque vai estar cortando o financiamento, vocês estão acompanhando tudo. Então, tenham isso em mente, certo? Na hora que for elaborar o projeto, tá? Eu não vou, antes de eu passar para a Priscila e para o Michael, eu acho que o Hammurabi deve ter algumas coisas que ele quer falar, responder e perguntar, porque eu me estendi um pouco mais na resposta para ele. Hammurabi, você quer falar alguma coisa? Diga aí. Não, não, eu acho Qual a que sua reação? não, não, eu acho que para mim é até menos problemático do que outras, né? Na verdade, na ABC, a área de ciências sociais ela é bem pequena, né? Entre os membros afiliados, nós somos só quatro atualmente, né? Eu da Uhum. sociologia, o Rodrigo Toniol da antropologia, o Paulo da história e a Tainan da comunicação social, né? Para mim, eu acho que até, na verdade, é relativamente fácil, porque eu também trabalho na educação, então, que é Ah, uma área que não foi cortada, é um pouco mais simples, né? E no meu caso da equipe, né, que na verdade são projetos que são encadeados, né? Um projeto da FAPESC, outro da Humboldt, mas também com a equipe brasileira, né? Então, a minha ideia também é pensar uma rede que inclui também um outro colega que está em começo de carreira no Brasil, né? E assim, eu realmente, mesmo essa definição que vocês colocaram do early career, para mim realmente ainda fica um pouco em suspenso, porque como não está exatamente nesses termos na chamada, né? Por exemplo, mesmo a gente da ABC, são jovens cientistas, são pessoas que estão no meio de carreira, né?
Eu, por exemplo, Uhum. terminei o doutorado tem 14 anos, por exemplo, né? Então, as pessoas que estou dialogando também são pessoas que alguns chegaram há pouco a associate professor, alguns terminaram ainda estão no final do assistant professor, mas a maior parte são pessoas que atingiram o tenure há pouco tempo, né? E aí eu não sei se... Veja, isso não é um impedimento. Como eu disse, Uhum. a gente tem que se segurar em alguma coisa. Pegamos esse negócio da INSS. Uhum. Eu estou aberto a ponderações. Falou, olha, eu tenho essa situação, essa pessoa, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Isso que você coloca. A gente sabe que no Brasil as oportunidades de vinculação dentro assim, para nós no Brasil é fácil, porque a nossa vinculação com vocês deriva do status de vocês, da condição de vocês dentro da ABC. Eu sei, tem gente que conseguiu doutorado criança, certo? E demorou uma década para conseguir uma posição na universidade e conseguir evoluir. Nós sabemos disso, essa é a realidade brasileira. A realidade dos homólogos de vocês nos Estados Unidos, a gente tem alguma ideia, mas essa situação, essa condição, ela vai variar enormemente de situação a situação, de projeto a projeto. Por isso que eu estou dando aqui para vocês a liberdade de apresenta, vamos olhar, e a gente vê situação a situação. Não, nós não queremos fechar as portas, a gente quer o contrário, a gente quer ter bons projetos e que isso não é um critério burocrático que vai impedir vocês de apresentarem. Apresentem e a gente vai analisar e vai ver o que faz mais sentido. A gente vai ter dúvida, a gente vai voltar para vocês e vai perguntar, certo? Nós não estamos amarrados a um edital publicado no Diário Oficial. Nós estamos dialogando aqui entre nós e tentando construir alguma coisa juntas, tá? É esse o espírito, tá bom? Obrigado. Obrigado, Murabi. Priscila, antes do Michael que está voltando, né? Oi, a minha pergunta está relacionada com a do Michel, que é com relação à questão do bolsista de lá ser americano, você falou a palavra residente, aí eu já fiquei mais, ok, talvez ele possa ser residente, então, qual a definição? Que ficou um pouco, ok, tem que ser um pesquisador de early career americano. Na minha área, tem poucos americanos, nascidos americanos, então eu conheço muitas pessoas, são, sei lá, chineses, alemães, assim, conheço muitas outras pessoas, outras cidadanias que estão lá, são residentes, são PIs, mas não são americanos. Então eu fiquei um pouco na dúvida, assim, qual é a definição real dessa... Priscila, Né, assim como vocês fizeram com o INSS, assim, ok, esse aqui é o que a gente vai adotar. É, como vocês, como vocês vão definir de fato, assim, quem é o americano, entendeu? Priscila, é o seguinte, quando começaram a chegar as perguntas, eu falei, bom, nós estamos lidando com jovens cientistas, então a gente vai ter que lidar isso porque eles querem uma formulação precisa, certo? O que eu entendo, eu acho perfeitamente razoável que vocês queiram isso, mas eu vou te responder aqui na linha do Hammurabi, que é um cientista social. Tem nuances. Uma coisa que a gente tem problema, o Michael pegou o espírito da coisa. O nosso espírito é promover uma interação. Ela tem que ser que tem essa componente cultural, que ela seja preferencialmente entre americanos e brasileiros, porque é o que tem a ver com a Comissão Fulbright, ela foi criada para isso, ela faz isso. Isso não quer dizer que aqui, por não ser um programa que tem que seguir as normas do FFSB lá, que é o nosso board, a gente se tenha isso. Agora, nós, como eu falei já para o Michel, a gente não gosta da ideia daquela história de ficar promovendo interação entre brasileiros, porque está um do lado de lá e outro do lado de cá. Isso a gente não gosta, certo? Agora, se for um PI que não é Essa parte até brasileiro, ficou bem clara, mas eu fiquei na dúvida, o alemão, por exemplo, não, esse tudo e é bem. um Se o cara, assim, se o cara fez tá, doutorado lá, e fez pós-doc lá, e PI lá, ok, tá de bom. novo, vou repetir o que eu falei para o Hammurabi. Não deixa de apresentar. Agora saiba, cooperação entre brasileiros que estão entre o Rio de Janeiro e Boston, aí não nos interessa, certo? Agora, se for uma coisa de um cara que é um PI, que é de um outro país, mas que é residente,
que está lá nos Estados Unidos, que tem uma carreira, que tem uma formação lá, esse cara pode ser considerado, certo? Mesmo porque a gente sabe que, né, basta olhar as estatísticas, se você pegar faculty, particularmente nas áreas das hard sciences, das ciências das terras, da saúde, dependendo da área, você para achar um americano é difícil, né? Então, a gente sabe disso, né? Por isso que nós queremos dar essa flexibilidade para vocês de seguir em frente, porque a gente quer que esse negócio aconteça e que ele seja produtivo, certo? Respondi, Priscila? Tá bom. Michel? Bom, eu estou voltando aqui, né, para fazer um outro comentário, uma pergunta. Acho que o comentário é que bom que você está tendo essa chamada, essa call aqui, né, para a gente conversar, porque acho que o cientista brasileiro ele está muito acostumado com o edital brasileiro, no qual, se você não atende a uma regra, você está eliminado antes da avaliação científica, né? Então, por isso que acho que é importante também estar discutindo. E eu estou vendo que existe uma flexibilidade no entendimento, né? Existe a filosofia do edital e existe uma flexibilidade no entendimento. É claro que se você vai acumulando exceções, a coisa vai ficando mais complicada, imagino. Mas existe uma filosofia que eu acho que eu estou conseguindo capturar aqui. Mas, novamente, eu vou fazer uma pergunta sobre agora o budget, proposed budget, que está lá no edital, né? O Uhum. quão é possível desviar daquele proposed budget, claro, respeitando o teto? Não, bom, desviar em que sentido, Michel? Por exemplo, por exemplo, aqui estou com um negócio aberto e tinha, por exemplo, US$ 18.000 por ano para viagem do pesquisador ou do grupo brasileiro, né, para os Estados Unidos. Se esse valor for um pouco menor, por exemplo, que talvez US$ 18.000 não seja necessário para. É o que é o que tá na chamada. Veja, Uhum. de novo, você pegou o espírito, nós estamos uncharted waters, certo? Num lugar, não estamos trilhando lugares não nunca antes navegados, Navegados. tá? Então é o seguinte, se você gastar menos, como sei lá, e você quer usar esse dinheiro ou para trazer mais gente de lá, ou colocar em alguma coisa que você precisa dentro do teu laboratório, não tem problema. Ó, Uhum. eu viagem, eu não preciso de 18, eu preciso de menos. Porque, por exemplo, viagem de grupo, sobretudo quando pega estudante quando pegam os pós-graduandos, é um dinheiro que é meio escasso, costuma ser escasso, certo? Então, como é que fica? Por exemplo, eu preciso, uma coisa que um dinheiro que sempre falta, pagar inscrição. Olha, eu vou aproveitar e eu vou participar de um congresso durante a minha visita. Eu tenho que pagar a inscrição do no Congresso, ou coisa que o valha, certo? Bom, ok, né? De novo, tem a flexibilidade, a gente tem um teto, são vasos comunicantes, pode ir para um lado, para um outro, respeitado o seguinte, que tenha uma visita por ano de cada lado a cada ano, certo? É isso. Um Uhum. brasileiro indo no ano um brasileiro indo no ano 2, um americano vindo no ano um americano vindo no ano 2. Isso é obrigatório. O resto são vasos comunicantes. Podem ir para um Perfeito. lado, para o outro. Arrumei um dinheiro aqui de um projeto, então eu vou jogar esse dinheiro para o outro lado. É isso que a gente quer dar a oportunidade de vocês fazerem, Perfeito. tá bom? Obrigado. Mais perguntas? Eu tenho um pedido para vocês, que é o seguinte: divulguem o programa. Eu vou ser honesto com vocês, nós temos tido poucas demandas, poucas perguntas. Eu sei que todo mundo deixa tudo sempre para a mesma hora, porque a gente faz um monte de coisa, então a gente deixa para o fim, é natural, certo? Estamos acostumados a isso. Mas é importante que a gente tenha uma demanda significativa, qualificada. Então, se vocês puderem, se sentirem à vontade, passem essa informação para os seus colegas afiliados e espalhem sobre as oportunidades que a gente está oferecendo. As bolsas, sobretudo, eu vou
insistir um pouco nas bolsas de doutorado sanduíche, que são de um valor bem significativo, ou seja, o estudante pode ir sossegado, ele não vai passar muita necessidade, só um pouco, continua sendo bolsa de estudante, né? Mas ele vai ter $4.300 em Nova York, em Boston. Bom, é melhor do que 2.000, certo? Então, é isso assim que vocês, além de todo o atendimento e a cobertura que a gente dá sempre para os nossos bolsistas. Então, são 50 bolsas, é um número significativo, né? E, e as bolsas de visitante de curta duração, e tem duas mãos agora, né? Uma via de duas mãos. Tem o americano que vocês podem trazer. Esse é um programa Fulbright, então tem que ser americano, com passaporte americano, certo? E o brasileiro que vai. Então, isso é uma novidade, é um plus, né? Que a gente adicionou esse ano. E outras tantas coisas que tem por lá, certo? Então, e para quem é de São Paulo, logo vai ter essa do pós-doc americano aqui no Brasil. Mais perguntas, gente? Senão a gente já deve estar todo mundo com fome. Então nós vamos fazer que nem reunião de conselho. Quem tiver de acordo, permaneça como está. É isso aí, gente. Bom, eu só tenho a agradecer pelo tempo de vocês, é, essa oportunidade. E é o seguinte, pessoal, o que eu falei, nós mandamos 300, a gente mandou 300 professores da escola pública de inglês, um programa financiado pela CAPES, na sexta-feira para os Estados Unidos. O consulado fez um trabalho primoroso eles fizeram a entrevista no meio-dia da quarta-feira, quinta-feira de manhã nós estávamos com os passaportes na mão, pra vocês terem uma ideia, e é tudo J, tá? Então, foi assim, né? Então, existe uma boa vontade de muita gente para que as coisas aconteçam. Os Estados Unidos, no geral, como os países, como as pessoas passam por bons e maus momentos, certo? Então, é o seguinte, vai passar, certo? E eu acho que nós não vamos ficar no mundo, né, sem uma ciência de qualidade. Não acho que essas coisas durem para sempre, né? Pelo menos a história mostra que não duram para sempre. Então, vamos continuar, porque a última coisa que a gente pode fazer é desistir, certo? Então, nós vamos continuar insistindo, porque se a gente desistir, a gente já sabe o que acontece. Então, nós vamos continuar batalhando e tentando, e a gente espera contar com o interesse de vocês e saibam que, nesse caso particular do Jacopales, uma palavra-chave é flexibilidade. Se candidato, apresenta candidatura, a gente discute. Se a gente tiver dúvida, a gente volta. Não se preocupa. Não estamos com um edital publicado no Diário Oficial. Isso aqui é uma oportunidade reservada para esse grupo seleto de afiliados ativos da ABC. Que é uma honra para a gente trabalhar. Tá bom? Falou, gente. Bom trabalho a todos e obrigado aqui pelo tempo. Até Obrigado. mais. Obrigado. Tchau. Obrigado a vocês.